Senhores telespectadores, um bom dia na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um prazer estar novamente com vocês e juntos podemos compartilhar o que Deus tem ao nosso coração, ao nosso entendimento nesta manhã. Acompanhe comigo a leitura do Salmo número 89, versículos 20 e seguintes, que fala exatamente assim ao nosso coração. Encontrei Davi, meu servo, com meu santo óleo o ungi. A minha mão será firme com ele, o meu braço o fortalecerá. O inimigo jamais o surpreenderá, nem o há de afligir o filho da perversidade. Esmagarei diante dele os seus adversários e ferirei os que o odeiam. A minha fidelidade e a minha bondade o hão de acompanhar, e em meu nome crescerá o seu poder. Porei a sua mão sobre o mar e a sua direita sobre os rios. Ele me invocará dizendo: Tu és meu Pai, meu Deus, e a rocha da minha salvação. Falo-ei, por isto, meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra. Conservar-lhe-ei para sempre a minha graça e firme com ele a minha aliança. Farei durar para sempre a sua descendência e o seu trono como os dias do céu. Palavra tremenda de Deus nesta manhã no nosso coração. Com o santo óleo, com a unção do Espírito, Deus o ungiu. Deus ungiu a Davi. E também, nesta manhã, Deus deseja falar ao seu coração. Ele quer ungir a sua vida. Todos os espíritos são maus. Somente há um Espírito que é santo, o Espírito Santo de Deus. Quando este Espírito Santo, ele vem sobre a vida de um homem, de uma mulher, de um moço, de uma moça, ele muda, ele transforma o seu ser, você, tudo o que você é, tudo o que você pensa. A unção do Espírito Santo de Deus, muda, transforma a vida de um homem e a vida de uma mulher. Quando o Espírito Santo vem, quando a unção do Espírito Santo é derramada, quando a unção de Deus vem sobre um homem, sobre uma mulher, sobre um servo, a primeira coisa que ocorre é que você vai se sentir muito faminto. Haverá em você fome e sede de Deus. E Jesus Cristo é o pão vivo que desceu dos céus. Mas muitos cristãos continuam com fome porque têm experimentado muitas vezes simplesmente religiosidade, tradição, dogmas. Mas quando o Espírito Santo vem, quando a unção do Espírito Santo é derramada, ouça isso, quando a unção do Espírito Santo vier sobre você, você vai se sentir muito faminto, porque fome de conhecimento, de poder, fome de querer conhecer Deus, de envolver-se com Ele, de ser conhecido dEle, é um sinal de espiritualidade. E quando você começa a ser cheio de Deus, você começa a se esvaziar de si mesmo. Veja o verso 21, nos diz: a mão do Senhor está firme com ele, porque o ungiu. O braço do Senhor o fortalecerá. Isso significa que quando a unção do Espírito vem, você nunca se sentirá inseguro. Quando você está passando por lutas, por dificuldades, por dores, por tribulações, muitas vezes nos desesperamos. Chegamos até mesmo a desconfiar de Deus, achar que Ele nos abandonou. Mas a palavra de Deus nos diz que quando a unção dele vem sobre nós, a sua mão, a sua destra, o seu braço forte está sobre nós, nos fortalece. Se estamos passando por alguma dificuldade, se estamos passando por algum aperto, se estamos enfrentando dores e perseguições, não é que Ele nos abandonou, mas a sua mão está segurando mais forte, mais firme. Você está nas mãos de Deus, seguro em Deus. Por isso, agradeça a Deus por isso, glorifique a Deus por isso. Lá no profeta Ezequiel, capítulo 39, versículo 29, nos diz a palavra de Deus: no minuto que o Espírito de Deus vem sobre nós, vem sobre você, Ele começa a revelar Deus para você.
Quem sabe você, por mais tempo que tenha de envolvimento com o reino de Deus, com o Evangelho, quem sabe você é membro de alguma igreja evangélica, mas você ainda tem dificuldades de conhecer Deus, de se relacionar com Deus, mas quem sabe também o Espírito Santo tem sido estranho para você. Nós muitas vezes não gostamos de usar e mencionar o nome do Espírito Santo, mas eu quero afirmar o seu coração nesta manhã que o Espírito Santo é Deus. E Ele, quando vem sobre você, quando a sua unção vem sobre a sua vida, Ele começa a revelar o próprio Deus a você. A pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do próprio Espírito de Deus. A Trindade Santa, a Trindade que muitas vezes tem sido vilipendiada nesses dias, porque os homens desconhecem Deus. E começam a intelectualizar, dar uma roupagem intelectual a Deus. Mas Deus tem se revelado como Pai, como Filho e como Espírito Santo. E o Espírito Santo é o guia, é o agente, é ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É por isso que muitos cristãos ainda vivem na prática de pecado, porque não têm intimidade com o Espírito Santo. Eles não estão separados para Deus, eles não estão santificados para Deus. E eu sei isso, meu irmão, minha irmã, sem santificação, ninguém verá Deus. E a santificação é o próprio Deus que promove na nossa vida quando abrimos o nosso coração para recebermos a unção do Espírito Santo do nosso Deus. Quando a unção vem sobre a sua vida, você experimentará o braço forte do Senhor que o sustenta, que o guarda, que o livra, que luta por você. Quando a unção vem sobre a tua vida, veja o que diz a promessa no versículo 22, o inimigo jamais o surpreenderá, o inimigo não há de afligi-lo, o filho da perversidade, Satanás e os demônios, não terá poder, domínio sobre você. Satanás não poderá tocá-lo mais. Quantos homens e mulheres de Deus hoje estão à mercê de espíritos imundos? Não conseguem ter vitória, não conseguem andar para frente, não conseguem ter comunhão com Deus. Aquilo que querem fazer, isto é, conhecer, agradar, buscar Deus, isso não conseguem. Mas tudo aquilo que eles não conseguem fazer, eles estão fazendo. Você precisa entender que quando a unção do Espírito Santo vem sobre a sua vida, você se torna de Deus. Ele te sustenta nos seus braços e a promessa de Deus na sua palavra é que esta unção te protege, ele não tem domínio sobre você, ele não pode tocá-lo mais, nem em você, nem nos teus, nem nos seus bens, nem no seu patrimônio. Essa unção de Deus destruirá o inimigo que vem sobre você. Veja o verso 23. Esmagarei diante de ti os teus adversários e ferirei os que te odeiam. Deus destrói todos os inimigos do homem e o maior inimigo do homem chama-se Satanás e ele possui demônios a seu serviço. A unção destrói os inimigos que vêm sobre a sua vida. A unção de Deus é a sua proteção. Você precisa entender, repetir, decorar isto. A unção do Espírito de Deus é a tua proteção. E você precisa entender, buscar, crer nisso. A fidelidade e a bondade do Senhor te acompanhará. Deus quer influenciar você positivamente e a única forma é a unção do Espírito vir sobre a sua vida e te tornar mais de Deus, mais de Deus. Você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, um moço de Deus, uma moça de Deus que tem uma mensagem de Deus, boas novas de salvação, porque o mundo já tem más novas todos os dias para muitas pessoas, mas Deus quer que a unção do Espírito venha sobre a sua vida para que você tenha uma mensagem de Deus. Boas novas de salvação. Deus trará os nossos filhos a Ele através da nossa vida, os nossos amigos, os nossos parentes, os nossos vizinhos. Deus nos usará como uma testemunha viva, como um cristão, isto é, um discípulo que conhece o Mestre. Precisamos conhecer a unção de Deus. As pessoas que não conhecem a unção de Deus, o poder de Deus, eles têm sido impedidos de vir a Deus. Mas ouça isso. Deus quer ungí-lo tal qual ungiu Davi. Deus quer ungí-la tal qual a unção dele estava sobre Davi. E Deus quer usá-lo para influenciar vidas, nações, povos. Que Deus te abençoe e que a unção do Espírito seja sobre a tua vida e o leve a adorar, a conhecer, a viver com Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus.